Pois é, pessoal, não sei se vocês já observaram que os aviões mais antigos das companhias aéreas estão sendo transformados, convertidos em aviões cargueiros, os famosos freighters, né? Então, por que isso está acontecendo e por que a frota das empresas cargueiras, das empresas aéreas cargueiras, possui tantos aviões velhos? Eu vou trazer isso aqui para você no vídeo do Hangar Calef, que eu espero que você goste. Então você já deixa o seu like aí pra gente. Se não é inscrito aqui no Hangar Calef, se inscreva e marque a sinetinha de notificação para quando chegar vídeos novos você ficar sabendo que tem novidade por aí. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre por que essas empresas cargueiras possuem tantos aviões antigos. Então vem comigo e solta a vinheta! Pois é, pessoal, é importantíssimo a gente falar que as empresas cargueiras são importantíssimas para a logística mundial aí, para transportes de cargas, né, que vão desde daquela compra que você faz num site que vai chegar até a sua porta, até a sua porta, e até mesmo as grandes tecnologias, cargas maiores, né, como a gente via que acontecia aí no Antonov AN225, que transportava volumes de cargas gigantescas, mas também nós temos aí aquelas pequenas cargas de encomenda, temos também transporte de veículos e várias outras coisas que essas empresas cargueiras fazem. Mas por que elas usam tantos aviões antigos? Gente, é uma resposta muito simples. Questão de custo-benefício, tá? Então, as empresas aéreas comerciais de passageiros chegam a um momento que precisam substituir as suas frotas, né, por aviões mais novos, mais eficientes, que consomem menos combustível. E esses aviões vão acabar parando aí ou num cemitério de aviões até alguém precisar deles, ou eles vão ser transferidos para outras empresas menores que não têm necessidade de tanto luxo e requinte nesses aviões, ou eles vão ser convertidos em cargueiros. Mas não é um processo assim tão simples de ir lá tirar banco, né, e tá pronto o avião para cargueiro. Não funciona desse jeito não, tá, pessoal? Primeiro o avião ele vai passar por toda uma limpeza interna para retirar tudo que tem dentro dele, né? De cadeiras, bancos, assentos, né? Os painéis vão ter que ser modificados, vai ter que melhorar a estrutura, né? Para aguentar as cargas, colocar aqueles trilhos para a carga circular, para poder fazer até mesmo o equilíbrio de balanço da aeronave, para ele se transformar num cargueiro de fato. E isso vem aumentado bastante nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, né, antes da pandemia, né, da Covid-19, eram convertidos aí por ano cerca de 70 aeronaves comerciais de passageiro em aviões de carga. Hoje a gente está tendo uma média aí de mais ou menos 160 a 180 aeronaves por ano sendo convertidas para esse modelo de freighter, né, que é o cargueiro, que o pessoal chama de P2F, né? P2F, né? Passenger to para freighter, né? Carga. Então eles estão fazendo aí em média de 160 a 180 conversões por ano. Então essas empresas aí, elas são importantes, né, nessa questão de logística e também visando a utilização desses aviões mais antigos por uma questão de economia também, tá, pessoal? Então, a gente vê aí a fila de espera que está muito, muito grande mesmo, tá? Então, a Boeing, a Airbus estão dando prioridade para as empresas que transportam passageiros, e os aviões cargueiros de fábrica, que são chamados os F, né, de freighter, estão sendo colocados para um segundo momento. Então essas empresas de carga, elas estão precisando aumentar muito a sua frota, porque as compras online aumentaram muito e o transporte de carga nacional e internacional também aumentou muito, fazendo com que essas empresas tenham a necessidade de ampliar a sua frota de forma rápida. Então a melhor solução que eles estão encontrando é
reaproveitando os aviões de empresas aéreas que voavam com passageiros e transformando-os em aviões cargueiros. Só para vocês terem uma ideia, né, foram feitas a solicitação de 35 aeronaves 777F o ano passado, e elas ainda não foram entregues, né, pela Boeing e as empresas que fizeram a encomenda, que foi a Cargolux, que foi a DHL, que foi a Atlas, que não conseguiram entregar essa aeronave, que hoje o 777 é uma das aeronaves mais eficientes aí, e inclusive as empresas cargueiras cobram pela idade do avião, porque quanto mais novo o avião é, mais rápido ele voa, mais eficiente ele é, então eles embutem isso aí no valor do seu frete, né, aumentando um pouquinho aí para poder ganhar. Mas por quê, né? Então que essas empresas elas utilizam esses aviões antigos? Vamos só para vocês terem uma ideia aí, mais ou menos, um 767 aí, por exemplo, pode estar custando em torno aí de 220 milhões de dólares, um 0 quilômetro novo de fábrica, e ele utilizado aí com alguns anos, uns 20 anos de uso, que o 767 hoje, ele está sendo produzido somente para cargueiro. Mas se utilizar aí um avião 767 de 20 anos mais ou menos, ao invés de pagar 220 milhões de dólares nele, as empresas conseguem comprá-los aí por 10 a 12 milhões. Olha a economia. Ah, Sandro, mas eles não são aviões mais antigos, que consomem mais, que podem dar mais manutenção, podem ter mais problema? Sim, gente, como qualquer outra aeronave pode acontecer isso. Eles são menos eficientes, é claro, eles consomem menos combustível, mas só que a empresa cargueira ela não se preocupa tanto com isso, porque a aeronave ela vai ser destinada para um uso único, que é somente carga. Tá? E ela não vai fazer aquela quantidade toda de pouso e decolagem como acontece com as empresas de passageiros, né? Então, o que envelhece o avião, né, não é só o tempo, né, e não é só a quantidade de horas voadas, mas também a quantidade de pressurização e despressurização. Então, essas aeronaves elas não vão pressurizar e despressurizar tanto, porque elas vão acumular um limite de carga útil dentro da aeronave para poder voar, e elas geralmente fazem voos mais longos, diferentes das de passageiros, que acabam tendo escalas, né, e para cada escala faz uma pressurização e uma despressurização, né, e a aeronave de carga não, é sair do ponto A para o ponto B, descarregou e voltou. Então eles não fazem tanta pressurização e despressurização, e isso daí aumenta o tempo de vida útil. Fora, além do preço, né, que se compra uma aeronave, o leasing também é mais barato. Pelo fato de ser um avião mais antigo, que as companhias aéreas de passageiro já não têm mais interesse, porque passageiro gosta de voar em avião novo, que tem muita tecnologia, que tem conforto, e carga não reclama disso, né? Então eles vão repassar aí esses cargueiros, esses aviões de passageiros para as empresas de carga, para elas utilizarem aí como transporte de mercadoria, e mercadoria, como eu falei, não reclama de avião, né? Ela só vai entrar e vai sair ali quietinha, vai entrar muda, vai sair calada e não vai ter reclamação nenhuma sobre a aeronave. Fora que o leasing também é bem mais barato, tá? O leasing é uma espécie de locação, né? Existem empresas que compram as aeronaves de passageiros e fazem a conversão para freighter cargueiro, né? E existem empresas que são, por exemplo, a Atlas Air, a DHL, a FedEx, mas existem empresas lessoras, que são aquelas empresas que alugam aviões, que compram essas aeronaves, que muitas vezes estão em cemitérios de aviões, né, que vão ser destinadas a retirar peças ou serem convertidos, né, e vão comprar essas aeronaves, fazer a conversão e alugarem para outras empresas poderem fazer esse serviço de transporte de carga por via aérea. Então, é um mercado que é bastante interessante, bastante lucrativo, porque a empresa aérea compra ou aluga esses aviões por valores muito baixos, utilizam bastante essas aeronaves para transportar as suas cargas, e elas vão ter, com esse valor menor de leasing e de compra da aeronave, a rentabilidade delas vai aumentar, o lucro também vai aumentar e o retorno financeiro vai ser mais rápido do que se ela esperar
né? Então ela vai aguardar um tempo muito grande. A Boeing mesmo está prometendo entregar, a Boeing e Airbus estão prometendo entregar aviões aí em 2030, 2031. Elas não vão ter tempo para esperar esse tempo todo, então a melhor opção para elas é converter. Então elas vão conseguir aumentar a sua frota, aumentando consideravelmente aí a sua lucratividade, a sua rentabilidade, utilizando esses aviões mais antigos, né? Então é importante para essas empresas que elas tenham aí essa visão de não esperar tanto tempo aí por essas empresas, né? Mas são aviões velhos, e aí, como é que fica? Se der problema, se precisar trocar uma peça. Pessoal, o mercado de segunda mão, tem até um vídeo de eu falando sobre cemitérios de aviões, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, falando sobre cemitérios de aviões, que os cemitérios não são apenas para aviões que morreram, né? Vão ser aviões ali, vão ter aviões ali que vão ser destinados a aguardar para serem convertidos, outros vão ser de fato sucateados e destruídos, e outros também vão ser utilizados para retirada de peças, que eu expliquei nesse vídeo que eu deixo aqui na descrição para vocês. Então, a peça de segunda mão, o mercado de segunda mão de peças, vem crescendo muito no mercado aéreo. Então, é claro que não vão ser peças ruins, todas as peças vão passar por uma homologação, né, para certificação de que aquela peça tem condições de aeronavegabilidade, e vão ser compradas para serem colocadas nesses aviões convertidos como cargueiros. Então, sai bem mais barato, inclusive, do que esperar, porque, além disso, muitas vezes a peça do avião novo ela vai ter que ser produzida, né? Porque, como o mercado está produzindo muito avião, as peças que são construídas vão ser para entrega desses aviões novos. Então, ainda talvez não tenha tido tempo de construir peças sobressalentes, né? Só vai ser mesmo por encomenda. E já a segunda mão é mais fácil, é só ir a um dos cemitérios de avião, escolher lá a peça que vai ser utilizada e repor aí nessas aeronaves. Então isso também é importante, e a empresa ela não vai se preocupar tanto com a manutenção e nem com combustível, porque a lucratividade dela vai ser alta, porque ela não vai ter, ela só vai utilizar mesmo a tripulação de cabine, né, piloto, copiloto, em alguns casos aviões mais antigos como o DC-10, né, que a gente ainda vê voando, né, utiliza ainda o 727, né, utilizam ainda aí o engenheiro de voo, né, como tripulante. Então vão ser só 3 tripulantes, não vai ter equipe de comissaria, não vai ter lanche, não vai ter nada disso dentro da aeronave. Então o custo vai diminuir consideravelmente em relação a isso, e essa questão vai compensar a questão da idade, do consumo de combustível, que é o que é mais caro na operação de uma empresa aérea, né? Então, essa conversão ela vem se tornando cada vez mais comum de se acontecer para manter a operação de carga. E aquele negócio, a pergunta básica: por que aviões velhos? Porque eles são mais baratos. Simplesmente por isso, e tem condições de voo, né? E assim, pessoal, independente do avião ser novo ou avião ser velho, se ele está com a manutenção dele em dia, se ele é inspecionado constantemente, né, se ele é vistoriado com frequência, ele tem condições de voar de uma forma tranquila, né? Então, a gente tem aí as empresas que têm a faixa de idade média de um avião cargueiro aí está girando em torno de 20 a 30 anos, né? Então a gente tem aqui no Brasil a Total Cargo, né? Que inclusive, infelizmente, tem um 727, né? Que é um 727 parecido com este aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Só que da Total. Lá no aeroporto de Porto Alegre, né, que vai ter que passar por manutenção. E quem puder também, pessoal, ajudar o pessoal de Porto Alegre, ajude, né? Tem várias vaquinhas bacanas aí ajudando esse pessoal, né, para ajudar a reconstruir o estado, que é um estado tão importante e que são pessoas muito importantes, porque todas as vidas valem a pena, né? Então quem puder ajudar, ajude também. Então a Total Cargo tem aviões de 25 até 48 anos, que é o caso do 727, né, que eles têm aí na sua frota. Então, enquanto essas empresas têm aí seus aviões de tempo de vida de 20, 25 anos, né, 15 anos de idade, as empresas aéreas de passageiros possuem aí aviões com
em torno de 9 a 10 anos de média de idade, né? Olha a diferença que acontece. E nós temos aí empresas que voam com aviões há mais de 48 anos, convertidos como cargueiro. Então, até mesmo as próprias empresas aéreas, né, de passageiros que possuem a sua divisão de carga também transformam seus aviões. Foi o que aconteceu aqui com este Varig, né, esse 727 da Varig, que é o Papa Victor Lima Delta, que era um avião de passageiros, né? E na época que chegaram os 737 NG, né, a geração nova do 737, eles já não eram tão eficientes assim, e a própria Varig fez o quê? O processo de conversão do avião de passageiro para avião de carga, né? Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês aqui no vídeo, um avião que era da VASP, um MD-11 da VASP, né, que deixou de ser avião de passageiro e foi vendido para UPS, né, e foi convertida como cargueiro, e esse MD-11 voa até hoje. Então, um avião que tem uma história aí de um tempo bem grande de idade, mais de 30 anos de idade, está voando aí com a manutenção em dia, transportando carga pelo mundo afora. Então é isso aí, pessoal. O que eu tinha que trazer para vocês em relação a esses aviões cargueiros, por que a gente vê tanto avião mais velho, basicamente se fosse preciso resumir, qual é a principal situação para fazer com que as empresas de carga usem aviões de passageiros antigos para serem seus cargueiros? A resposta seria muito simples: custo-benefício. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu acho que você gostou, e para dar uma moral a esse urso apaixonado por aviação, já deixa seu like. Se não é inscrito no canal Hangar Calef, se inscreva e lembre de marcar a notificação, essa sinetinha aqui, de avisos de vídeos novos, para quando tiver novidade você ficar sabendo em primeira mão. Me sigam também no Instagram, porque lá sempre posto alguma dica dos vídeos que vão acontecer aos domingos, que vão aparecer nos domingos para vocês. Então é isso aí, pessoal. Beijo no coração, abraço de urso e fui!